No final do século XIX, vários fazendeiros neozelandeses tiveram uma ideia. Eles iriam levar várias ovelhas para uma ilha remota, criar uma enorme fazenda de lã e lucrar muito com as exportações. O que começou com uma ideia promissora acabou virando uma verdadeira dor de cabeça para todos, com as ovelhas sendo deixadas para trás para morrer, apenas para acabar sobrevivendo e se tornando selvagens. Essa história que desafia as expectativas e mostra como a evolução da natureza é implacável aconteceu na Ilha Campbell, na Nova Zelândia, bem no finalzinho da década de 1890. Mas acontece que, antes mesmo dessa ilha se tornar o lar das ovelhas, ela já era famosa por ter sido basicamente um matadouro de focas. A história dessa ilha, com a natureza, é bem implacável. Ela foi descoberta mesmo lá em 1810, quando o capitão Friedrich Hasselburg estava numa expedição de caça às focas e encontrou a ilha em que elas estavam. A ilha Campbell, no passado já foi lar de várias focas, acabou praticamente sendo o túmulo delas, sendo que a caça levou todas à extinção. Mas onde entram as ovelhas nessa história, André? Bem, assim que a ilha ficou livre das focas, o governo da Nova Zelândia teve uma nova ideia que poderia ser feito no local: um arrendamento para criadores de ovelhas. A ideia era bastante simples. Os fazendeiros levariam as ovelhas para a ilha, onde poderiam criá-las livremente, sem se preocupar com predadores ou nada do tipo. As fazendas de lã dariam muito lucro com as exportações e até mesmo a carne delas poderia ser exportada. No início, a coisa realmente funcionou. Em 1895, as primeiras 400 ovelhas chegaram à região, junto com um carregamento de madeira. Afinal, a ilha, que era completamente deserta, e ainda seria necessário construir a fazenda de lã, bem como as casas das pessoas que iriam morar e trabalhar por ali, ou seja, montar toda a estrutura para o negócio que eles começavam. No início, houveram algumas dificuldades, mas em 1900 já eram cerca de 1.000 ovelhas na ilha, sendo a maioria delas a raça merino, uma raça bem famosa pela qualidade de sua lã. Em 1916, foi criada a Campbell Island Company, um consórcio focado exclusivamente na administração da fazenda de lã. Já em 1927, o agricultor John Warren adquiriu o arrendamento da ilha num leilão e logo trouxe consigo mais 5.000 ovelhas. Essa foi a última vez que mais ovelhas chegaram até a ilha, pois desse ponto em diante, as coisas começaram a dar terrivelmente erradas. Por mais que cada vez mais ovelhas chegassem à ilha ao longo dos anos, novos problemas também foram surgindo. Para começar, o fato da ilha ser afastada de tudo, o que inicialmente era visto como uma vantagem, acabou se tornando uma grande desvantagem. Ninguém queria ir trabalhar lá. Eram mais de 600 quilômetros de distância do continente, o que, além de afastar trabalhadores, também tornava essa viagem bastante cara, lenta e perigosa. Nada de aviões, tudo era feito ali, em alto mar mesmo. Além disso, o clima da ilha também não foi levado em consideração. Ela era fria e com ventos muito fortes, o que inicialmente não ajudou na adaptação das ovelhas. Muitas delas morriam de fome durante o inverno porque a vegetação era escassa. No topo de tudo isso, veio também o golpe final para esse grande projeto das ovelhas, a famosa Grande Depressão de 1929. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York afetou produtos agrícolas no mundo todo. Um país como a Nova Zelândia, que era um grande exportador de carne, lã e manteiga, de repente se viu muito afetado pela baixa nos valores. Lembra-se dos 600 quilômetros da ilha Campbell até as outras ilhas próximas? Pois é, com a queda dos preços de lã e carne, essas viagens simplesmente não valiam mais a pena. Por volta de 1931, John Warren decidiu que não havia mais como continuar esse negócio. Ele então juntou suas coisas e picou a mula, para não dizer as ovelhas, deixando para trás todas elas. Ele não tinha condições nem de manter os rebanhos,
nem de arcar com custos do transporte. Assim, a solução mais barata e cruel foi abandoná-las na ilha. Desde o início, todos imaginavam que em pouco tempo as ovelhas, ao serem deixadas sozinhas, morreriam. Afinal, ovelhas são animais que precisam de cuidado constante e várias delas já estavam morrendo com o clima frio da ilha. A ideia era, literalmente, deixar com que a natureza lidasse com as ovelhas. E foi exatamente o que aconteceu, mas de uma maneira completamente diferente do que qualquer um poderia prever. As primeiras ovelhas deixadas na ilha realmente não resistiram e chegaram a falecer com o tempo. Mas as ovelhas que sobreviveram superaram em muito o que qualquer um de nós pudesse imaginar. A partir do meio da década de 30 e até a década de 50, a seleção natural atuou com tudo naquela ilha. As ovelhas sobreviventes começaram a se reproduzir, passando seus genes fortes às suas descendentes, que cada vez mais estavam adaptadas às condições climáticas do lugar. Pura evolução. Além disso, sem humanos na ilha, não havia a pressão do pastoreio, não havia queimadas e a vegetação local cresceu. Com a vegetação crescendo, o alimento das ovelhas também cresceu, mas não apenas isso. A transformação delas foi algo jamais visto em nenhum outro lugar da Terra. Normalmente, os pelos de uma ovelha crescem até um determinado ponto, a partir do qual precisam ser tosquiados. Mas não na ilha Campbell. Por lá, a nova geração de ovelhas desenvolveu características para a troca espontânea de lã. Olha só. Elas podem até ter chegado ali com o objetivo de servir à fazenda de lã, mas agora elas já não mais precisavam dos humanos para nada. Elas se tornaram ovelhas selvagens. Bem, a coisa continuou assim por décadas, sendo que até 1969 a população de ovelhas já havia chegado aos 3.000 indivíduos. O governo só foi intervir lá em 1970. E o motivo para isso foi justamente o efeito dominó da crise de 1929. A Nova Zelândia se viu obrigada a reduzir drasticamente os investimentos nas regiões mais isoladas, priorizando áreas mais produtivas. Um lugar tão afastado como a Ilha Campbell, que já era difícil de acessar, simplesmente sumiu do mapa econômico. As ovelhas se aproveitaram disso para criar quase o seu próprio ecossistema, se reproduzindo até o ponto em que viraram um problema. Sim, as 3.000 ovelhas selvagens numa ilha remota acabaram virando um enorme problema para o governo da Nova Zelândia. Quer saber? Nos primeiros anos, a ilha era grande o suficiente para abrigar as ovelhas, mas com o tempo, todo o ecossistema local começou a entrar em colapso. A vegetação nativa praticamente desapareceu, o que levou não só as ovelhas, mas também os outros animais da ilha a morrerem de fome, mesmo as ovelhas selvagens. Eram bocas demais para alimentar, uma simples questão matemática. Só havia uma solução para consertar esse problema: o extermínio. Em 1970, o governo da Nova Zelândia resolveu tomar essa atitude. Cercaram toda a ilha e chamaram vários caçadores até ela. A missão deles era uma só: exterminar todas as ovelhas do lado norte. E foi exatamente isso que eles fizeram. Antes de simplesmente exterminar todas as ovelhas, primeiro o governo queria ter um controle delas. E claro, as mortes não foram em vão. Toda a lã e carne foi posteriormente utilizada para a população, menos mal. No verão de 1975, um grupo de cientistas chegou a viajar até a ilha, com o objetivo de estudar as ovelhas selvagens da ilha de Campbell. Eles queriam entender como foi a evolução delas, o que as levou de simples animais domésticos a animais selvagens que não precisavam de ninguém, até atingirem o ponto de serem tão eficientes que acabaram com a própria comida. Eles retornaram à Nova Zelândia com 10 ovelhas resgatadas. Essas ovelhas foram estudadas e mantidas como um rebanho de raça pura até o ano 2005, quando, enfim, morreram. Já as ovelhas do lado sul da cerca resistiram até o final da década de 80, quando, enfim, as últimas delas foram mortas. Com o fim das ovelhas, a vegetação da ilha Campbell
pôde voltar a crescer. Até hoje, essa decisão do governo de dividir a ilha em duas e aos poucos exterminar todas as ovelhas é vista com maus olhos por muitos. Fato é que o que aconteceu na ilha de Campbell foi um caso raro de evolução da natureza, além de uma grande crueldade do ser humano. Foram os humanos que levaram as ovelhas para viver ali, numa ilha isolada do mundo. Foram eles que as abandonaram à própria sorte, esperando que elas acabassem morrendo. E por fim, foram eles também que, após verem que a população delas cresceu demais, voltou até a ilha apenas para exterminá-las. As ovelhas foram vítimas de um fracasso econômico isolado pela geografia e castigado pela natureza. Um erro humano que se transformou numa enorme tragédia ecológica.